Você já acordou no meio da noite com aquela pontada na barriga, que não era contração, mas te fazia suar frio só de pensar se era o bebê chegando mais cedo. Você já olhou para o prato de salada, que a sua sogra te obrigou a comer achando que era saudável, mas no fundo sentia que não era o suficiente para segurar o seu bebê dentro de você por mais 9 meses. Pois é, eu também senti isso quando estava grávida do meu segundo filho, e não vou mentir para você. Foi um dos medos que mais me consumiu durante toda a gestação. Você já parou para pensar por que as pessoas dizem que comer bem na gravidez é tão importante, mas ninguém te explica direito o que exatamente você deve colocar no prato? É como se todo mundo soubesse que existe uma receita mágica, mas ninguém te passa o modo de fazer. Eu lembro de uma época em que eu acreditava piamente que comer um monte de frutas e tomar suco de laranja toda manhã era o suficiente para manter meu bebê seguro até o final da gestação. Até que um dia, depois de uma consulta de rotina, a médica me olhou séria e disse: "Julia, você precisa de mais do que vitamina C para segurar esse bebê até o final." Naquele momento eu senti como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos meus pés. Afinal, se eu não sabia o que estava fazendo errado, como é que eu ia consertar? Você já passou por isso. Aquele momento em que você percebe que todas aquelas dicas da sua mãe, da sua sogra ou dos grupos de Facebook podem não ser exatamente o que a ciência recomenda. Mas olha, eu não estou aqui para te assustar, muito menos para te dizer que você tem feito tudo errado. Pelo contrário, eu vim te mostrar que existe uma forma simples, baseada em ciência, de você preparar o seu prato todos os dias para que o seu bebê cresça forte e chegue no tempo certo. Porque eu também já me senti exatamente como você, com medo e insegura, e achando que não importava o que eu fizesse, não ia ser suficiente. Até descobrir que o segredo não está em comer mais, mas em comer melhor. Vamos começar com uma coisa que todo mundo fala, mas quase ninguém explica direito: o ácido fólico. Você já ouviu falar que as grávidas precisam tomar ácido fólico, certo? Pois é, mas você sabe por quê? Imagina que o seu bebê está construindo um prédio lá dentro da sua barriga, tijolo por tijoló. O ácido fólico é como o engenheiro-chefe desse prédio, garantindo que cada tijolinho seja colocado no lugar certo. Sem ele, o prédio pode não ficar firme, e é por isso que os médicos sempre falam para começar a tomar antes mesmo de engravidar. Mas olha, não adianta só tomar a pílula e esquecer do resto. Você precisa também de alimentos que já contenham essa vitamina, naturalmente, como os vegetais verdes escuros, feijão e ovos. Só que tem um detalhe: o ácido fólico sozinho não faz milagre. Ele precisa trabalhar em equipe com outros nutrientes para garantir que o seu bebê não chegue antes da hora. Agora você já ouviu aquela história de que grávida tem que comer por 2? Pois é, essa é uma das mentiras mais antigas que existem, e eu vou te explicar por quê. Quando você come por 2, você está enchendo o seu corpo de energia extra, mas não necessariamente aquela energia que o seu bebê precisa para se desenvolver direito. Na verdade, o que o seu corpo precisa é de proteínas de qualidade, e não de um monte de carboidratos vazios. Imagina que você está construindo uma casa, os tijolos são as proteínas e o cimento que cola os tijolos é o ácido fólico. Se você encher a obra de areia, em vez de cimento, a casa não vai ficar firme, não é mesmo? Pois é, o mesmo vale para o seu corpo durante a gravidez. As proteínas são essenciais para formar os tecidos do seu bebê, e sem elas o risco de parto prematuro aumenta, porque o seu corpo não tem os blocos construtores necessários para manter tudo no lugar. Mas não adianta só comer proteína e achar que está tudo resolvido. Você precisa também de gorduras boas, aquelas que o seu corpo usa como combustível para absorver as vitaminas e manter tudo funcionando direitinho. Imagina que você está dirigindo um carro a gasolina, é a sua energia, mas se você encher o tanque com água, o carro não vai andar. As gorduras boas são como a gasolina de qualidade, que mantém o seu motor funcionando sem engasgos. E onde você encontra essas gorduras? Em alimentos como abacate, nozes, sementes e peixes gordurosos como o salmão. Só que tem um detalhe importante: nem todas as gorduras são iguais. As gorduras ruins, aquelas que vêm de frituras e alimentos industrializados,
podem atrapalhar todo o seu trabalho, aumentando a inflamação do seu corpo e, consequentemente, o risco de parto prematuro. Agora você já deve estar se perguntando, mas e os carboidratos? Afinal, eles são a principal fonte de energia do nosso corpo. Pois é, mas nem todos os carboidratos são criados iguais. Imagina que você está alimentando uma fogueira. Se você jogar lenha seca à fogueira, vai queimar rápido, e você vai precisar colocar mais lenha a toda hora. Agora, se você jogar lenha úmida à fogueira, vai queimar devagar, e você vai ter energia por mais tempo. Os carboidratos refinados, aqueles que vêm do pão branco, arroz branco e massas brancas, são como a lenha seca. Eles entram na sua corrente sanguínea rapidinho, mas também saem rápido, deixando você com fome e com picos de açúcar no sangue. E adivinha só? Pesquisas mostram que manter o açúcar no sangue estável é fundamental para evitar partos prematuros, porque os altos níveis de glicose podem desencadear contrações precoces. Mas não é só o açúcar que você precisa controlar. Você sabia que o seu intestino também tem um papel enorme na sua gravidez? Pois é, um intestino saudável ajuda a absorver melhor todos os nutrientes que você está comendo. E uma flora intestinal desequilibrada pode causar inflamações, por sua vez, aumentam o risco de parto prematuro. Imagina que o seu intestino é como um jardim. Se você encher ele de ervas daninhas, que no caso são as bactérias ruins, não vai sobrar espaço para as plantinhas boas, as bactérias que ajudam na digestão. E como você cuida do seu jardim intestinal? Com alimentos ricos em fibras como aveia, maçã com casca chia e linhaça. Esses alimentos são como adubo natural que mantém o seu intestino feliz e funcionando direitinho. Agora você já deve estar se perguntando, mas e se eu não aguentar comer tanta coisa diferente toda hora? Eu entendo você, é porque eu também passei por isso. Às vezes o enjoo é tanto que você mal consegue engolir um pedaço de pão. Mas olha, não adianta forçar a barra e encher o seu prato de alimentos que você detesta só porque alguém disse que é bom. O mais importante é você encontrar o que funciona para você. Se você não gosta de feijão, por exemplo, não adianta comer só porque é saudável. Você pode substituir por lentilhas grão de bico ou até mesmo por um shake de proteína com frutas. O segredo é adaptar as recomendações para a sua realidade sem culpa. E tem mais uma coisa que ninguém te conta: o estresse também é um grande vilão quando o assunto é parto prematuro. Quando você está estressada, o seu corpo libera hormônios como o cortisol que podem desencadear contrações. Por isso é super importante você encontrar formas de relaxar, seja com uma caminhada leve, uma música tranquila, ou até mesmo com uma massagem nas costas. Mas lembra que eu disse para não se culpar, se não conseguir fazer tudo direitinho. O estresse faz parte da vida, e o que importa é você fazer o seu melhor para mantê-lo sob controle. Agora você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou colocar tudo isso em prática no meu dia a dia? Pois é, eu também me fiz essa pergunta quando descobri que precisava mudar a minha alimentação. A primeira coisa que eu fiz foi dividir o meu prato em 4 partes: metade para vegetais, 1/4 para proteínas e 1/4 para carboidratos complexos. Assim, eu garantia que estava comendo de forma equilibrada sem precisar contar calorias ou pesar cada alimento. E sabe o que mais? Eu comecei a cozinhar mais em casa, porque assim eu tinha controle sobre o que estava colocando no meu prato. Não precisa ser nada complicado: um omelete com legumes no café da manhã, um pedaço de frango grelhado com salada no almoço e uma sopa de legumes no jantar já fazem uma diferença enorme. Mas olha, eu não estou aqui para te dizer que você tem que virar uma expert em nutrição de uma hora para outra. O que eu quero te mostrar é que com pequenas mudanças e um pouco de planejamento, você pode transformar a sua alimentação em uma aliada poderosa para uma gestação tranquila. E sabe o que mais? Você não precisa fazer isso sozinho. Converse com o seu médico sobre as suas dúvidas e peça ajuda para um nutricionista especializado em gestação. Assim você vai ter um plano personalizado que vai te ajudar a se sentir mais segura e preparada para o grande dia. E antes que eu me esqueça, tem uma coisa que eu preciso te contar: o medo do parto prematuro é real, mas ele não precisa dominar a sua gravidez. Quando você entende que a sua alimentação
é uma das formas mais poderosas de proteger o seu bebê. Você começa a se sentir mais no controle dela. E sabe o que mais? Quando você se sente mais no controle, o medo perde força. Não é que o medo vai desaparecer de uma hora para outra, mas ele vai deixar de ser aquele monstro que te impede de viver a sua gravidez com tranquilidade. Agora você deve estar se perguntando: mas como é que eu vou saber se estou fazendo tudo certo? Pois é, eu também me fiz essa pergunta quando descobri que precisava mudar. A resposta é simples: você não precisa saber tudo de uma vez. Comece com pequenas mudanças, observe como seu corpo reage e ajuste conforme necessário. E lembra que eu disse para sempre conversar com seu médico sobre qualquer dúvida? Pois ele é o seu maior aliado nessa jornada. Não tenha vergonha de perguntar, porque é melhor você tirar uma dúvida agora do que se arrepender depois. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer: você não está sozinha nessa. Milhões de mulheres passaram pela mesma coisa que você está passando agora, e todas elas encontraram uma forma de se adaptar e ter uma gravidez saudável. O que importa é você não desistir. Se um dia você não conseguir comer direito, não se culpe. O importante é você continuar tentando, porque cada pequeno passo conta. Agora, se você está se sentindo um pouco sobrecarregada com tudo isso, eu vou te dar uma dica extra: comece com um alimento por semana. Na primeira semana, foque em incluir mais vegetais verdes no seu prato. Na segunda semana, adicione uma fonte de proteína magra como frango ou peixe. E assim por diante. Assim você vai criando hábitos saudáveis, sem se sentir pressionada.